convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 37 até o 44. E destacamos o versículo 37 que diz assim: Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. E Jesus foi e sentou-se à mesa. O tema de hoje é: Deus sempre acompanha os seus filhos. Jesus tinha acabado de ensinar a palavra de Deus a um grupo de pessoas, então ele precisava, na verdade, jantar, também precisava almoçar, tomar o café da manhã e assim por diante. Ele precisava também das coisas que nós precisamos, porque Jesus era verdadeiro homem, verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. E assim ele nasceu, assim ele foi encarnado, e assim ele era, e assim ele é. Só que agora Jesus Cristo é verdadeiro Deus, homem exaltado. Ele antes era humilhado por causa da natureza humana que ele veio para pagar o pecado da humanidade. Ele se esvaziou de Deus, do poder de Deus dele, e ele se submeteu à cruz do Calvário, ao sacrifício e todas essas coisas, inclusive a morte. Depois, na ressurreição para frente, Jesus é o verdadeiro Deus, homem glorificado, exaltado. E assim ele sobe aos céus e assim ele cuida de nós também. Aqui no caso, ele estava ensinando a palavra de Deus e um fariseu. Os fariseus eram aqueles que criavam regrinhas para tudo. Eles falavam que eram pessoas tementes a Deus, mas na verdade não eram. E Jesus os chamou de hipócritas. Mas um desses fariseus convidou Jesus para tomar a refeição lá com ele. E Jesus foi com ele. Sempre os discípulos acompanhavam Jesus. Agora, nós não sabemos muito bem se em todos os lugares os discípulos estavam sempre juntos, mas normalmente sim. Então, ele leu os pensamentos daquele homem. Na verdade, Jesus é verdadeiro Deus, nós não podemos nos esquecer disso. Aquele homem, logo, ele estranhou que Jesus não fez um ritual de lavar as mãos. Não é que Jesus não lavou as mãos. Ele não fez o ritual que precisava, porque eles tinham uns rituais inventados na época. Toda vez que eles iam tomar uma refeição ou iam para a cama dormir, eles tinham que fazer certos rituais com água. E muitas vezes eles pegavam a água e aspergiam sobre as roupas da cama, sobre a mesa que eles iam tomar o jantar, o almoço, o café da manhã, ou então eles molhavam as mãos e secavam como um ritual. Era como se fosse batizar as mãos, era um batismo que eles tinham que fazer. E Jesus não fez isso, porque isso não está ordenado por Deus. Coisas inventadas pelos fariseus. E aí eles estranharam, mas como o mestre não vai fazer isso? E Jesus começou a chamar eles de hipócritas. Hipócritas são pessoas mascaradas, pessoas que têm duas caras, se fingem diante das pessoas de um jeito que são bondosas, são amorosas e assim por diante, mas no fundo não são. Tem duas caras, hipócrita. Então Jesus começa a falar a palavra de Deus contra eles. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus acompanha a gente nos lugares que nós vamos, onde também tem hipócritas. Jesus, ninguém precisava falar para ele que aqueles fariseus eram hipócritas. Os discípulos não sabiam muito bem isso, mas o Senhor estava junto com eles. Então, Jesus sempre tomava a frente das coisas
e ele falava a palavra em direção a esses hipócritas, defendendo também os seus próprios discípulos. Mas nós vamos na direção, muitas vezes, de hipócritas. Pessoas que têm duas caras e nós não sabemos. Se nós sabemos ou não sabemos, podemos ter a certeza: Jesus está junto conosco. Deus está junto conosco para nos proteger de todo o mal. E aonde nós estamos, podemos fazer como Jesus fazia. Ele ia e anunciava a palavra de Deus. Nós também podemos ir e mostrar o bom exemplo da palavra de Deus, que Deus mora em nosso coração, e trabalhar. Quem sabe a empresa que nós trabalhamos é uma empresa de uma pessoa hipócrita? Nós não sabemos. Ou o vizinho, ou os amigos que nós temos, ou as pessoas que nós nem conhecemos e vamos ver num determinado lugar, pode ter muitos hipócritas. Mas isso não é um problema para nós. Deus está junto, nos protegendo de todo o mal. Podemos ir em qualquer lugar. É claro que se nós sabemos que aquelas pessoas são malvadas, são ruins, nós não devemos ir lá colocar em risco a nossa própria vida. Porque a Bíblia também fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas na nossa vida normal, nós temos que lidar, por causa dos negócios, do trabalho, das coisas que nós fazemos, com pessoas boas, pessoas ruins, pessoas justas, pessoas que são injustas. E muitas delas se fingem de pessoas boas e nós não sabemos. Vamos fazer aquilo que nós temos que fazer, sabendo que Deus está conosco. Jesus está sempre pronto para nos ajudar e Ele realmente vai nos ajudar. Então nós ficamos assim mais tranquilos, porque sabemos que isso não depende mais de nós. Agora, quando nós pedimos a presença de Deus e a sua companhia, depende de Deus. E Deus vai junto, sempre junto conosco e nos abençoa. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, abençoe-nos com a Tua presença em nossa vida. Venha sempre estar conosco, porque nós vamos visitar pessoas boas ou ruins. Nós vamos trabalhar com pessoas boas ou ruins. Nós vamos, quem sabe, estar num lugar onde tem muitas pessoas nós nem conhecemos. E quantas dessas pessoas são boas ou ruins? Nós não sabemos. Mas nós queremos a Tua companhia. O Senhor vem junto conosco e nos protege de todo o mal. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.